Vamos que vamos! Pessoal, nossa primeira live aí de 2026, né? Pessoal, nesse ano aqui eu queria focar mais na mentalidade, tá, pessoal? Já ensinei tanta técnica, todo mundo vai aprender sobre a técnica e mentalidade. Para quem estiver lá no Mastermind, pessoal, Mastermind, eu vou fazer alguns ajustes, vou bater muito na tecla da mentalidade, porque eu vejo que o pessoal fica focado muito só na técnica, e não é a técnica que vai te fazer vencer no mercado, tá? Tu vai falar, oxe, como assim, Vinícius? Não é a técnica que vai fazer vencer no mercado? Não, não é. Porque a maioria das pessoas fazem as mesmas coisas. Por isso que a grande maioria perde, porque tem um pensamento e vê o mundo como todo mundo, tá? E aí chega aqui no mercado e com esse pensamento igual a todos e tem um resultado igual a todos. E qual a maioria, qual o resultado aqui da grande maioria? 80, 90% são perdedores, né? Porque a maioria pensa de uma forma parecida, tá? Então você tem que pensar igual os vencedores, 1%. Né? Você tem que pensar de uma forma diferente. Isso vai pegar a técnica junto com o mindset, a mentalidade. Então, o que vai ser o Mastermind esse ano aqui, galera? Vai ser minha comunidade, o meu conselho, tá, galera? Vai ser um grupo de conselho ali, onde eu vou estar tendo que passar a técnica junto com a minha visão do mundo. A forma que eu penso, como que é a minha mentalidade, tá? Porque a grande maioria das pessoas, igual eu falei, eles ficam focados só na técnica. Para quem quiser aprender só a técnica, vou estar criando um treinamento baratinho ali para a pessoa aprender toda a técnica. Mas quem quiser ir para o próximo nível mesmo, que é quem já está comigo aqui, vocês aí do Mastermind, pessoal, eu vou focar muito na mentalidade, tá? Vou focar muito nisso nesse ano aí. Porque o que eu vejo a grande maioria das pessoas, igual eu falei, é só focar na técnica, técnica, técnica. E eu sei que não é a técnica que vai fazer a pessoa virar a chave, tá? Porque se ela não tiver a mentalidade para aplicar a técnica e o gerenciamento da maneira correta, ela vai se ferrar, pô, ela vai se perder no meio do caminho e vai ficar, ok, vai pular de galho em galho em técnica, a técnica deles trader, aí tem a técnica de outros trader, aí ele nunca vai se tocar que ele vai ter que ele precisa para ele vencer nesse mercado aqui. Aqui, pessoal, o mercado, não sei se vocês até hoje não repararam, não perceberam isso, mas aqui é um jogo mental, pô. Vocês já pararam, hoje, vocês já conseguem perceber isso? Que o mercado, ele é um jogo mental? Aqui, para quem quer vencer aqui, pessoal, tem que evoluir como pessoa. Não só na técnica. Você tem que ser o melhor na técnica mesmo, concordo. Mas aqui no Mastermind você vai aprender isso. Te garanto. Vou dar o meu melhor para todo mundo que está ali fechado comigo aprender e ter a mesma visão. Mas não é só isso que vai fazer você vencer no mercado, tá, pessoal? É a mentalidade que vai te diferenciar da grande maioria. Você pensando diferente da grande maioria, você já vai sair daqueles 80, 90% dos perdedores. Vai pro outro lado. Porque é a forma como a pessoa pensa. Porque a forma como a pessoa pensa vai fazer ela agir de uma forma. Vai fazer ela analisar o gráfico de uma forma. Eu já falei para vocês que o mercado, ele não é assim, ó. Tipo assim, por exemplo, aqui, ó. Ah, chegou aqui no fundo. Rompeu um candle, depois voltou aqui, deu outro candlezinho. Ah, eu vou entrar. Pessoal, é muito mais que isso, velho. É muito mais que isso. Tá? É bem mais profundo. É o contexto, a gente fala sobre isso. Tem todo um contexto para você chegar no romper o candle, voltou no melhor ponto e deu a confirmação. É todo um contexto, é a mentalidade, é você entender e conseguir interpretar a mentalidade e o sentimento do mercado. O gráfico, pessoal, vocês que ainda não entenderam até hoje, o gráfico, ele transmite o sentimento do mercado, pô. Ele transmite o que o mercado está sentindo, o que ele está pensando, tá? Ele vai refletir aqui no gráfico. Por que eu não gosto de olhar a notícia? É por isso, tá, pessoal? Porque o gráfico ele vai refletir a notícia. Para quem pega a notícia, já tá pegando atrasado, véio. Essa é a verdade, pô. Você pode concordar comigo ou não. Essa é como eu vejo o gráfico, como eu vejo o mercado. Pra quem fica olhando, tem a notícia, vai sair a notícia. Véi, sabe quem pega a notícia, pessoal? Tipo, vou operar depois da notícia. Véi, já aconteceu o movimento, você vai ser só a sardinha, vai virar só a liquidez. Antes de acontecer, o gráfico ele vai sinalizar.
Para quem opera indicador, a mesma bosta. Indicador atrasado. Ele vai te mostrar algo que já aconteceu. Você tem que aprender a analisar o gráfico, esses candlezinhos aqui, como uma forma de interpretar o sentimento no mercado. Ah, o mercado está com medo, está eufórico, está em colapso. Isso é um sentimento no mercado. O que ele quer te dizer? É isso que você tem que interpretar. E não chegar aqui... Ah, é um candle que vai romper aqui. Vai voltar aqui e eu vou entrar aqui. Cara, é muito mais que isso, pelo amor de Deus, pessoal. É isso que eu vou bater. Eu vou bater muito na tecla esse ano aí, pessoal. Pra quem estiver lá comigo. E lembrando também, eu vou deixar o Mastermind fechado. Só pra quem quiser entrar no Mastermind esse ano aqui, vai ter que fazer uma entrevista comigo, tá? Eu não quero qualquer um entrando mais no Mastermind. Quem já tá lá, vai evoluir comigo. Mas pra quem ainda não tá, vai ter que fazer uma entrevista, vai ter que me dizer o porquê que você quer entrar. Porque pra quem tá aqui no Mastermind, como vocês estão, tem alguns aqui, né? Tem alguns que não estão. Mas pra quem tá lá, igual eu falei, vai ser o meu grupo de conselho. Onde eu vou estar passando, ensinando a técnica e a mentalidade. Então, eu não quero mais qualquer um entrando. Eu quero alguém que já tá alinhado com eles trader, que já estuda a técnica e agora quer ir pro próximo nível, entende? Por isso que eu tô falando, eu vou bater muito na tecla de como que um trader vencedor pensa. Porque se você ficar só focado nisso aqui, na técnica, você vai fazer parte da grande maioria. Calma aí, deixa eu só mutar aqui que eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Beleza, mutei aqui. Então, pessoal, não é esse interesse. Eu quero que todo mundo vença. Só que eu sei que para você vencer aqui no mercado, você vai ter que aprender esses dois pontos. Tá? Mentalidade e técnica. E junto ali tem o gerenciamento, né? Só que para você aplicar a técnica e o gerenciamento corretamente, você tem que ter a mentalidade certa. É aí que tá o ponto, pô. Tá? Como assim, Vinícius? Mentalidade certa? Cara, pessoal, se você é um trader ali que você tem um dia ruim, você não consegue aceitar que deu ruim e você continua operando, não entende que o mercado aqui é como se fosse uma partida de futebol, pessoal. Você vai ganhar todas as partidas? Se você perder a partida, você vai sair brigando com todo mundo lá? Vai ficar puto? Você perdeu uma partida ali. O campeonato ainda tá bem no início, que seria como se fosse no início do mês. Você perdeu a primeira partida, já perdeu o campeonato? Você vai perder o campeonato se você continuar e quebrar a sua conta. Você já vai sair do campeonato, né? Entende? Então, para você se manter nesse jogo aqui, que é um jogo mental, você vai ter que evoluir nesse quesito também, tá, pessoal? Eu vou estar ajudando quem estiver lá comigo. Tá? Tanto o pessoal aqui do Mastermind, quanto quem estiver lá na do Prime também. Na do Prime eu vou fazer muitas lives esse ano aqui. Ano passado eu não consegui me organizar com tudo que aconteceu para eu conseguir ajudar todo mundo lá. Mas esse ano vai ter live quase todo dia na do Prime. Para quem estiver lá fechado, operando pela do Prime, sempre vai estar lá no grupo. Vai ter um detalhezinho lá. Só vai estar no grupo, participando das lives, quem estiver operando pela do Prime. Ah, eu entrei na do Prime, fiz o primeiro trade, entrei no grupo e foi operar em outra corretora. No outro mês você vai sair fora. Entende? Por quê? Porque é para quem tá fechado comigo, para quem quer aprender, quem quer evoluir, junto comigo. Quem tiver fechado, pessoal, vou dar o meu melhor mesmo, tá? E aqui no Mastermind vai ser o meu conselho, igual eu falei. Ó, pessoal, qual o sentimento do mercado aqui? Para mim, o sentimento do mercado é medo, é queda. Até que ele me mostre o contrário. Aí tu vai falar, porra, Vinícius, rompeu o topo. Não era para dar uma compra aqui? Perfeitamente, seu raciocínio. Até que tá correto. Só que, e o momento? É isso que o pessoal não entende, ó. Ó, isso aqui foi subindo, né? O que tá acontecendo no momento? Qual o sentimento do mercado no momento? O que eles estão pensando? O que eles estão sentindo? O gráfico, o candle, ele tá representando isso, pô. Ele não é uma velhinha aqui aleatória, entende? Não é, pessoal. Então, se você tá imaginando aqui, vai deixar um fundo duplo, fundo triplo aqui, ó. Como que ele me mostra pelo momento? Como que eu interpreto o candle para identificar que o sentimento do mercado deixou de ser de queda, de vendido, para comprado. São dois polos, pessoal, da mesma coisa.
mercado tá vendido. Calma aí, deixa eu escrever aqui. Ó. Pra você entender. Ó, são dois polos e esse polo tem que ser quebrado, é igual um termômetro. Tem o menos e o mais, né? Ó, então aqui, por exemplo, vendido. E aqui comprado, certo? Quando que ele deixa... Quando que ele muda os polos? De queda, vendido, deixa de ser vendido e volta a ser comprado. Ele tem que quebrar o nível ali, né? O nível é o topo e o fundo, pô. Você não entendeu isso? Lembra das 7 leis herméticas? 7 leis herméticas, as 7 leis universais, é aplicada perfeitamente no mercado. Não só no mercado, mas em tudo que existe. Né? Se você pegar elas... Coloca no chat GPT, moço. Eu vou criar um conteúdo sobre isso, só pra vocês entenderem. Como é que é um jogo mental aqui, essa parada. Mas você vai ver que são leis aqui no mercado que ele tá respeitando perfeitamente. Então, seguindo essa lógica aqui dos polos, quando que ele troca o polo? Por exemplo, de... se você fosse olhar em graus, tá menos 30 graus aqui. Quanto é que ele vai para mais 30 graus? É quando ele chega aqui no equilíbrio, no 0 a 0 e vem para cá. Certo? Quando que acontece isso no gráfico? Quando que muda o sentimento do mercado? Quando ele rompe um topo. Ele vai romper primeiro o candle, logo em seguida rompe o topo. Você tem que aprender a interpretar o mercado dessa forma. O que eu vejo? A grande maioria, pessoal, até a gente mesmo do Mastermind, que ainda não entendeu, fica focado só no candle. Mas isso vai mudar esse ano, tá? As pessoas ficam focadas só aqui no candlezinho aqui, ó. Rompeu aqui o candle, tá no fundo. É compra. O mercado aí vai te sabugar o... Você vai se ferrar se você ficar fazendo isso, entende? Você não pega a parada caindo quando ele tá desse jeito aqui, ó. Não, Vinícius, mas aqui é um fundo duplo. Dá pra fazer? Dá pra fazer, tá, pessoal? Mas se você quer um negócio mais claro, que ele não venha te sacanear, você espera ele mostrar no movimento do dia. O movimento do dia sempre vai ser onde vai estar a força do preço. Se você está fazendo day trade e está observando o mercado aqui no... O gráfico lá longeão aqui assim, ó, galera, ó. Tipo, ele vai voltar nesse fundo aqui, você está operando day trade da maneira errada. Tá bom? Você está analisando errado. Agora, analisar aqui todo esse contexto aqui, perfeitamente, ó. Ele tá no fundo... Show de bola, concordo plenamente, ó. Tem esse movimento aqui e tem o outro lá, né? Ó, fundo. Isso aqui seria um pullback, ele pode estar acabando o pullback, pode voltar a subir aqui pra vir aqui, não é? Mas presta atenção, ó. Tem a linha aqui. Tem uma linha que foi rompida, tá vendo? Então, se eu sei disso, eu tenho que ter em mente que tem um sentimento, um pensamento no mercado que ele pode deixar um oco aqui, ó. Por mais que ele volte a subir, pode ser que deixe um topo mais baixo aqui, certo? Só que eu vou esperar ele voltar bem aqui? Óbvio que não, vou seguir o preço. Seguir o preço é o quê? Surfar a onda. Surfar a onda como assim? É só você olhar o movimento do dia, pessoal. Pô, para de complicar a parada. É só você olhar aqui, ó. O que ele tá fazendo no momento? Qual a amplitude do preço? O que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer, não pode fazer, ó. Por exemplo, se ele vir até aqui. Deixa eu ver quantos pontos que tem aqui. Ó. 500 pontos, tá, porra. 300 pontos de pullback. Daria mais ou menos bem aqui assim, ó. Deu start 1, voltou 2, deu 3. Deu 1, pode dar o 2, depois o 3. Show de bola. E aí eu observo esses movimentos tentando se repetir, porque o movimento ele tem meio que um padrão pra mostrar pra todo mundo, sabe? Ele vai enganar quem não entende e vai mostrar pra quem entende, certo?
Pessoal, quantas pessoas não tomam essa bugada assim, ó? Por exemplo, tá uma tendência de baixa. Tendência de baixa aqui. Aí o cara vai, vende bem aqui assim, ó. Pum! E já coloca o stopzinho bem aqui, ó. Isso aqui, velho, eu chamo de stop óbvio. O mercado sabe que aquelas ordens estão ali. É óbvio. O que é ordens ali? O que é aquilo? É liquidez pro mercado, porra. E vai pegar. Então você tem que aprender a seguir o preço e não cair nessas armadilhas do mercado. Filtrar os seus trades, pô, o movimento. Tá? Se você aprender a fazer isso, você vai ver que não tem 30, 50, 100 trades no dia. Você vai ver que quando você começar a filtrar, vai ter dia que você nem vai conseguir fazer trade, porque vai estar um negócio esquisito. Quando você aprender isso, a seguir isso, filtrar os trades mesmo, você vai ver que vai ter 2, 3 trades, às vezes nenhum, porque o mercado tá esticado. Ó, você vê como é que a maioria das pessoas tem a mentalidade errada, pô. Que é a mentalidade do lado perdedor. O cara acha que se ele não operar, ele não entendeu a técnica, ele não sabe operar. Por quê? Porque ele não conseguiu identificar. Olha lá, já tomaram essa bugada ali. Ó, porque ele ainda não entendeu que você não procura trade. Você surfa a onda. Pô, já falei, você é um surfista. Você tá lá na praia. Você foi lá pro fundo lá. Lá onde a onda quebra, lá na Recife. Você vai forçar um trade? Um trade não, você vai forçar uma onda, vai forçar você surfar a onda, sendo que nem existe a onda ainda. Como é que você vai surfar a marola? Certo? No mercado é a mesma coisa, velho. Quando você fica procurando trade aqui, você tá operando a marolinha, que nem existe. Você tá tentando adivinhar uma coisa que nem mostrou ainda. Você não tá surfando a onda. Você não procura trade, pessoal. Coloque isso na cabeça de vocês. Vocês não vão ficar procurando trade. Nesse ano de 2026, vocês não vão ficar procurando trade. Vocês vão analisar, fazer as suas análises. Olha, vai voltar aqui, vai fazer isso aqui. E você vai surfar a onda conforme ela te mostra. Ó, tô subindo, vou comprar. Ó, tô caindo, vou vender. Tô caindo, comecei a reverter. Não tô mais vendido, mas também não vou comprar no topo. Eu tenho que me posicionar na região interessante. Só que eu sei que tá subindo, sei que tá comprado. Mas aqui ainda não é o momento de eu entrar comprado. Ô Vinícius, tem que esperar ele voltar? Sim. Pô, mas se ele for assim, acontecer alguma coisa aí que eu não consegui ver, não consegui pegar o trade. Cara, muda esse pensamento, cara. Tá errado, pô. Coloca na tua cabeça que sempre vai ter o próximo. O mercado é igual como se fosse uma parada de ônibus. Vou fazer outra analogia aqui. Certo? Você perdeu o ônibus, não vai passar outro? A não ser que seja de madrugada. Você vai ter que esperar um pouquinho. Amanhecer. Certo? Mas, pessoal, ó, tá repetindo o movimento, velho. Tá igualzinho. O mercado não tá comprado, ele tá vendido. Tem muita gente que tá comprado e agora? Vai se lascar todinho. Me fala aí, se você seria um cara que iria ter comprado aqui e estaria com o stop bem aqui, onde vai ser liquidado agora. Me fala aí no chat, bora, eu queria que vocês participassem, pessoal. Eu queria que toda live vocês participassem, tirassem dúvidas, trocassem ideia, falassem sobre o que está acontecendo no mercado aqui. Isso aqui vai fazer todo mundo evoluir. A dúvida do colega pode ser a dúvida do outro colega. Entende? Quem é que tá na live aí? Deixa eu ver. Vou turrar, hein, galera. Vou turrar. Ó, cadê? Ale, Alan, Anderson, Cecília, Dirley, Eliseu, Jason, Herculano, Josenildo, Pedro, Rodrigo, Wilson. Como é que tá aí, pessoal? Vocês iriam analisar como esse mercado aqui, ó? Pelo movimento do momento, esperando uma reversão, se vocês tivessem comprado, ou vocês iriam olhar só isso aqui, ó? Ó, rompeu o topo. Voltou aqui, é compra. Vou comprar, vou colocar o stop aqui. Cara, esse é o pensamento dos perdedores, pô. É isso que eu queria ensinar pra vocês esse ano. E eu vou conseguir, se Deus quiser. Vocês pensariam? Não vou falar que tá errado. Comprar ali é o fundo. É uma zona de compra. Beleza, galera. Mas o interessante é você esperar ele começar a quebrar essa linha aqui.
começar a quebrar esses topinhos aqui, ó. Aqui. Por quê? Porque começa a sinalizar um fundo duplo. Um fundo mais alto, se ele, por exemplo, se ele chegasse aqui assim, ó. Aqui, ó. Se ele chegasse aqui e fizesse aqui assim, ó. Isso é um fundo mais alto, né? Eu nem consigo chegar lá no fundo. Mas isso aqui, se ele chega aqui, trava aqui no fundo, rompe a linha, volta aqui e faz isso aqui, pra mim é um fundo duplo. 1, 2. Padrão pra alta. Aonde? Exatamente. Ter pressa pra quê? Exatamente. Ó, pessoal, todo mundo aí que tá começando e tudo, um dia vai chegar numa conclusão. Que o mais difícil no trade é você não fazer nada. Você já chega nessa conclusão ou ainda não? O mais difícil e o nosso trabalho é não fazer nada, é ficar olhando, observando, velho, na maior parte do tempo. Eliseu, seria uma compra muito arriscada, show. Ó, o J, estaria com medo de vender fundo, show de bola. Bate cabeça com isso, mano. Ó, Wilson, eu já. Show de bola, Wilson. Mano, você é vencedor, mano. Você tem que seguir aqui. Seguir o preço. Seguir o preço. Ó, igual que cadê? Que é um J? Tá só um J, ponto, falou, estaria com medo de vender fundo. Cara, aí é que tá a parada. Se ele vem aqui e rompe aqui assim, ó, o mercado aí tá operando a favor disso aqui, mano, ó. Essa é a amplitude. Esses são os alvos. É isso que existe, é isso que tem. Se ele vem aqui e faz isso aqui, ó. Essa amplitude do pullback, essa amplitude do alvo, o mercado está operando a favor disso aqui. Enquanto ele está aqui, deixa a briga comer solta aí, entendeu? Deixa a briga comer solta aí. Que é o que? A maior dificuldade que eu tô falando pra vocês. Não fazer nada. Por quê? Porque o cara vê isso aqui acontecendo, ó, já quer se posicionar. O melhor, velho, é você pegar um negócio cristalino. Tá subindo, compra. Tá caindo, vende. Observa o gráfico se desenhando assim, ó. E aí, Pedro? Opa, bom dia. Bom dia, mano. Eu quero deixar aqui minha participação, né? É como tu já tem explicado aí todas as vezes. Cara, espera romper um topo, espera reverter. Ah, mas eu vou perder ali 300, 600 pontos porque ele vai romper ali, ele pode ir direto. Pode ir direto, mas a expectativa é que ele vá, rompa o topinho, volte e a gente sai comprado, sai vendido. Porém, se ele for embora, sua análise estava certa. Se ele voltar e te der oportunidade, você também vai estar certo. E não dá é para você simplesmente tentar adivinhar onde ele vai reverter. Não dá. Cara, É melhor perfeito. esperar ele reverter para poder comprar. Exato. Existe trade aqui? Não, o fato não existe. Existe com certeza. Só que isso aqui é trade de expectativa. É mais arriscado, né? Comprar antes dele mostrar. Tem uma passagem aqui no livro que eu tava lendo, que eu vou ler pra vocês aqui. Vou ler aqui, vou procurar aqui, calma aí. Ó. Aqui, ó. Se liga. Caso você queira ter sucesso em um setor em que 90% das pessoas ou mais fracassam, que é aqui, como você acha que deveria abordar essa tarefa? O que vocês acham? Me responde aí. Vou ler de novo. Ó. Caso você queira ter sucesso em um setor em que 90% das pessoas ou mais fracassam, como você acha que deveria abordar essa tarefa? E aí? O que vocês acham, pessoal? Vocês têm que pensar igual os 90%? Mais cautela, né? Tá, ó. Você tem que pensar em agir com os 90% ou tem que pensar em agir diferente deles? O que vocês acham? E aí? Ó, lá vem ele, ó. Vamos romper a linha. É uma barreira, entende? A linha, velho. Isso que é o foda. O que vocês acham? Me fala aí. Ó, o Anderson. Ó, o Wilson. Diferente deles. Vocês acham... Aí eu vou falar pra vocês. Vocês acham que vocês pensam diferente da grande maioria? Hoje. Seja sincero. Vocês acham que vocês pensam diferente da grande maioria? Ou não? Vocês acham que vocês veem o mundo de uma forma diferente da grande maioria das pessoas? Ou você vê o mundo igual a todo mundo? E aí você chega aqui no mercado e continua com esse mesmo pensamento. Você vai fazer parte da estatística. Por isso eu tô falando, você não é só a técnica. Você vai ter que evoluir como pessoa. Aldinei pensa diferente sim, Eliseu pensa diferente. Show. Wilson diferente deles.
Wilson, pensar assim, agir sempre, ainda não. Show de bola, Wilson. Essa é a sua tarefa, mano. Você parar e observar o seu pensamento quando você tá operando. Vou continuar aqui. Ó, de fora, o trading parece fácil, mas na realidade é uma atividade muito mais desafiadora do que as pessoas esperam. Porque somos programados para fazer o oposto do que deveríamos estar fazendo. Olha só que lombra. É por isso que 90% das pessoas acabam fracassando. O caminho para a consistência, o sucesso e o esclarecimento no trading começa no último lugar em que você jamais pensaria em procurar. Alguém tem um chute aí? Me fala aí, me fala aí. Aonde você deveria procurar? Anderson, na mente. E aí, mais alguém? Aldilei, em nós mesmos. Alguém tem uma opinião diferente? O que vocês acham? O caminho para a consistência, o sucesso e o esclarecimento no trading começa no último lugar em que você jamais pensaria em procurar. É isso aqui que tá. Aí tem 2 pontos. Tá isso aqui ó, escrito, ó. Dentro de você. Na sua mente. Se conhecer. Evoluir como você. Ó, você tem que se conhecer, tá, galera? Você tem que evoluir como pessoa. Se você não conseguir fazer isso, você vai ficar preso na técnica e não vai sair do lugar. Eu entendi isso há muitos anos atrás, velho. Certo? O mercado, ele é um jogo mental, pô. Ele vai te sabotar. Ó, se você deseja ter sucesso em uma atividade na qual 90% das pessoas fracassam, você tem 2 opções. Observar o que o grupo perdedor, os 90%, faz e fazer o oposto. Replicar o que os outros 10% fazem. Velho, vou simplificar pra vocês aqui. É pensar de uma forma diferente da grande maioria, velho. É se conhecer. É aí que tá o detalhe. Ó, que tá deixando um fundo duplo aqui, ó. Olha a briga, galera, que ele ficou tentando, ó. Vou subir, não vou. Vou subir, não vou. Vou subir, ainda não mudou, não acabou o pullback. Pode bater bem aqui e cair. O Schmitzman rompeu a linha. É topo e fundo, meu amigo. Se é para deixar um fundo duplo, ele tem que reverter isso aqui, ó. Ele começa essa reversão nos candles, ó. 1, 2 mais alto, 3 mais alto. Rompeu a linha. Tá começando a querer voltar a subir. E se ele bater aqui? Olha só, por isso que tem que ter paciência. Se ele vem aqui, aí tem a expectativa de um fundo mais alto. Aí ele vem bem aqui e faz assim, ó. Eu só vou atualizar, velho. Eu só vou atualizar e vou seguir o preço. Iria atualizar a linha pra cá, ó. Iria puxar essa linha pra cá. Iria olhar essa amplitude, ver como é que foi a pernada e iria seguir isso aqui. Se ele vem e rompe esse fundo aqui, ó. São 2 movimentos, tá, galera? Se ele vem aqui, rompe o fundo e ele continua aqui, eu vou seguir a favor disso aqui. Se eu tô operando vendido aqui, ele vem e faz isso aqui assim, ó. O que eu vou analisar? Eu vou analisar o outro movimento, um pouco maior, que é esse aqui, ó. Pode ser que ele deixe um topo mais baixo. Só que eu vou seguir o preço, velho. O tamanho dessa pernada aqui, se eu for olhar, ela dá muitos pontos, velho. Tá? Se você for olhando aqui assim, ó, por exemplo. Ele veio caindo aqui, aí você vem e olha aqui assim, ó. Ó. Aí subiu, rompeu o topo. Nessa pernada aqui tem 600 pontos. Aí ele volta aqui 450 na região. Começa a dar os start aqui, quebrar essa linha contrária aqui. Galera, dá pra ser feito o trade perfeitamente. Aí você vai falar, não, mal eu aprendi que depois que rompeu aqui o fundo, é venda. Moço, segue o preço. Segue o preço. Ele não tá caindo aqui no momento. Se ele vir e fizer isso aqui, então aí que lascou mesmo. Aí já era. Aí, ó, por mais que seja um pullback desse outro movimento, a força tá compradora. É isso que a grande maioria das pessoas não entende, velho. Aí fica procurando o quê? O topo mais baixo. E aí toma sabugada. Aí entra de novo. Toma sabugada. Entra de novo. Toma sabugada. Porque o cara tá... Ele não tá seguindo o preço. Ele tá tentando adivinhar
uma coisa que nem aconteceu ainda. E você tem que seguir o preço. Seguir o preço é isso. Ó, vou voltar aqui os estudos, tá, galera? Aqui, as marcações, pra cá. Tá começando a azedar na ponta vendedora. Tá? Vamos ver se os vendedores vão bater no preço. Aqui é a região deles, né? Aqui é a região dos vendedores. Que quando bateu aqui anteriormente, empurraram o mercado até aqui. Se ele vir aqui e romper o fundo, para mim é um topo duplo, o mercado tá seguindo a favor desse momento aqui, ó. É isso que eu vou seguir. Pra você ver como que é simples, ó, análise, ó. Aqui, foi, rompeu aqui, eu vou esperar ele voltar aqui para tentar pegar. Se ele despencar aqui forte, aí vai ser um dia que eu não vou operar. Porque não tá me dando oportunidade. Entende? Você vê, pessoal, não é só gráfico, velho, igual eu falei pra vocês. Quem entende isso, vence. Quem não entende, chega um ponto que ele desiste, porque ele fica preso só na técnica. Aí você vai falar, cara, vai ler um livro. A cara, eu odeio ler livro. Pô, então vai, sei lá, escutar um audiobook. Pô, fazer um treinamento, sei lá. Mas vai evoluir como pessoa. Não gosto de estudar. Eu gosto de analisar o gráfico. Eu gosto de estudar o gráfico. Cara, não é só o gráfico. Entenda. Pessoal, eu odiava ler livro. Depois da transformação que eu vi que ler um livro ela me dá, eu nunca mais parei de ler um livro. Eu tô com 4 livros aqui na minha mesa, que é o que eu vou ler esse mês. 4 livros. Eu quero ler uns 3 livros, 2 livros ali por mês, 2, 3 livros no mês. Todos os meses. Porque eu sei a transformação que isso causa na minha vida. Tá, galera? E você ler, você aprender, isso, velho, vai fazer você sair do lado dos perdedores, quem não quer mesmo, fazer a parada acontecer, vai vir pro outro lado, pô. Aí você tem que buscar. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não querem isso. Por isso que eu falei pra vocês aqui no início da live. Eu não quero mais qualquer pessoa entrando no nosso Mastermind aí, no nosso grupo. Não quero. Pra entrar agora vai ter que me chamar no privado e me falar, ó, eu quero entrar por causa disso. Já estuda minha técnica lá no YouTube, já entende um pouquinho da técnica? Se a pessoa falar que não, velho, o Mastermind não vai ser mais pra essa pessoa, velho. Por mais que lá dê pra ela aprender a técnica e tal, mas o Mastermind é pra gente ir pro próximo nível, quem já entende um pouquinho do que tá fazendo, entende? Pô, menino, já acompanho você lá no YouTube, já entendo um pouquinho da técnica, quero ir pro próximo nível, quero me aperfeiçoar. Você vai aprender a técnica e o mindset, a mentalidade aqui no Mastermind. Isso, quero só aprender a técnica. Eu vou estar criando outro treinamento, igual eu falei, só sobre a técnica. Baratinho ali, para todo mundo que quiser aprender a técnica, aprenda. Mas igual eu falei, para quem quiser ser o melhor mesmo e próximo nível, vai ser aqui. Vai ser aprendendo a técnica e a mentalidade. Tá? Por isso que o nome aí já diz, né, galera? Mastermind. Olha o que significa, ó. Vou colocar para vocês aqui, ó. Você sabe o que significa? Mastermind? Mente mestra. Certo? É isso que eu quero aqui no Mastermind. Por isso que eu criei, pô. Isso é um grupo onde a nossa evolução vai ser constante. De todo mundo. Ó, Wilson, esse sou eu, 100% Mastermind. Show de bola, mano. Show de bola. Pessoal, igual eu falei, pra quem tiver lá na do Prime também, vai ganhar muito dinheiro, velho. Que eu vou tentar mandar várias dicas, várias análises pra quem tiver lá comigo na do Prime. Vou fazer várias e várias lives. Quem é que tá lá na do Prime já, galera? Alguém já tá? Eu sei que acho que o Wilson tá lá, não tá, Wilson? Ou não? Anderson. Quem é que tá lá na do Prime já? Lógico, show de bola, mano. Pessoal que tiver lá, velho, eu vou dar o meu melhor, pessoal, pra gente extrair dinheiro do mercado aí, velho. Ajudar mesmo. Mandar várias análises lá. Tanto aqui da B3 quanto lá do Forex. Vou focar nisso esse ano. Eu vou estar explicando lá, pessoal que quiser participar antes.
Mas a do Prime ela é uma das nossas parceiras, né? Eu tenho uma parceria com a Toro, que é aqui do Brasil, né? E tenho uma parceria com a do Prime, que é uma corretora internacional. Só que na do Prime eu vou estar fazendo lives, vou mandar dicas mesmo de trade. Vou mandar análise lá e falar, galera, ó, o mercado pode dar uma compra por aqui. Entende? E durante as lives também. Aí eu vou ajudar, pô. É possível, velho, que não vai dar bom. Entende? Bora, Pedro. Entra lá, mano. Começa a operar. Igual eu falei, pessoal. Só vai continuar no grupo quem estiver operando por lá, tá? Aí, pô, você me ajuda, eu te ajudo. Show? Aí vou estar explicando. Pode falar aí. Alguma dúvida? E aí? Vinícius, visando essa evolução da mente aí, do mental, eu tenho 5 dúvidas, pode ser? Posso mandar? Perfeito. A primeira é o seguinte: eu poderia ter comprado hoje, pensando que ele rompeu o topo, voltou, aí por volta das 9h18, ou só 18. às 9h26. Isso. Nesse fundo aí, eu poderia ter comprado, ou Poderia. pelo fato dele Só que é o se ele só seguinte. deu start e foi embora. Exato, aí é que tá. Perfeito. E aí? Aí, como ele deu start e foi embora, eu fiquei de fora. Show. Aí eu vi uma segunda oportunidade, só que era meio de gráfico, eu fiquei inseguro. Quando ele vai aí, 9h26 mais ou menos. Ou seja, se eu for olhar para micro, ele foi, rompeu o topinho, voltou, deu um start 1 aí, mais ou menos isso. 26, seria uma segunda oportunidade. Só que eu pensei, tá meio do gráfico e também já tá perto do alvo. Eu fiquei de fora. O que você acha? Você perguntou e Eu respondeu, mano. Então o racional estava correto. Ó, a pensamento de compra aqui, perfeitamente, também pensaria, tá? Só que igual você falou, só deu start em um. O que eu tava... Ó, cara, se eu tivesse aqui sozinho, pensando em operar, eu pensaria nisso aqui, ó, mano. Eu teria marcado isso aqui, chegou numa região interessante. Eu ficaria de fora, tá? Porque eu não ia conseguir entrar, porque pra mim também foi o mesmo pensamento que você teve, ó. Deu start 1. O que eu ia estar imaginando? Cara, o safado vai voltar bem aqui, ó. Quando ele voltasse aqui, eu ia marcar uma linha contrária, que a gente opera contra ela, né? Isso. Tem dois tipos aí pra gente entrar. Eu posso entrar já de cara aqui com o stop técnico, ou esperar o start 3 quebrando a linha assim, ó. Você entra aqui. Aqui ou no próximo candle aqui assim, ó. Eu iria entrar se ele fizesse esse padrão, que seria pra mim no início do pregão, padrão... Qual o nome desse padrão? Alguém sabe? O desenho? Cocói. O raio. O raio. É o raio. Eu entraria. Só que, como você disse, ele deu apenas o start 1 e foi embora. Aqui no meio do gráfico, não daria pra entrar. Ó, vamos só olhar aqui, ó. O tamanho. Ó, se eu fosse entrar aqui. O stop. Bate? Grande. Bate seu stop? Tu usa 250 Não. pontos de stop? Qual é o seu pensamento, então? Qual a sua decisão você tem que tomar? Eu fiquei de fora nessa. Ficou de fora. Perfeito, é isso mesmo. Não faria. Não faria. Estaria aguardando até agora. Ó, e voltou aqui, nessa voltinha aqui. Cara, essa voltinha aqui não entraria comprado. Olha aí, ó. Eu não entraria comprado, velho. Porque pra mim... Ele rompeu? Não, falso rompimento. O que tem que fazer aí, mano? O que geralmente ele faz? Espera confirmar o rompimento do fundo. Quando dá um topo duplo, ele volta aonde? No topo. Se ele der um topo duplo, ele volta aonde? No fundo. Ele volta no fundo. Se ele der um fundo duplo, ele volta aonde? No topo. Só que é só chegar e eu comprar? Ou vender? Não, não é? Eu tenho que seguir o preço. Ó, aqui eu não venderia, né? Por mais que seja o topo duplo. É isso que eu tô falando de vocês. Filtrar o trade. Entende? É topo duplo, beleza. Mas o que tá acontecendo hoje? Porra, por mais que seja um topo duplo, ele tava subindo o bicho, velho. Então, é topo duplo? Beleza, vou esperar ele voltar bem por aqui, ó. Ele voltou lá. Se ele chega por aqui e mostra uma reversão, dá pra começar a pegar. Certo?
Se não, eu não vou ficar operando contra o preço, velho. É isso que, que o povo se embanana. Ó, o Eliseu, deu Start 3 pra venda. Não importa, mano, não faria. Se você for olhar dessa forma, você vai ver o tempo todo isso, sabe, Eliseu? Mas ele deu aí pronto, onde o mouse tá agora. Esse Aqui. martelinho aí, esse vermelhinho aí, pronto. Aqui. Ele deu o melhor, não, da esquerda. Aqui. Isso. Ele deu aí o melhor ponto, pensando que eu tenho aí, ele deu um quino de referência, deu start 1, começou a voltar e deu esse quino vermelho aí, o melhor ponto. E aí ele vai dar o start 3. Aí eu entrei nesse start 3 aí, ele andou bem pouquinho e voltou tudo, eu fui estopado aí. Era pra ter Entendeu? entrado? Eu acabei Como de é? falar. Era pra ter entrado? Eu acabei de falar. O que acontece geralmente, na maioria das vezes, quando dá um falso momento do topo? Ele vai buscar o fundo. Onde é que era você tentar entrar comprado? Era Aqui por por aqui, volta não de era? 10h30. Era por aqui, não é? Se você pensasse em entrar comprado. É aqui que o Isso. pessoal tá se posicionando, você percebe, ó? É uma região, pô. É tudo uma região. Só que é que tá, isso que eu tô te falando. Quando ele faz dois topos, dois fundos mais altos, por exemplo, igual aqui, ó. Foi, voltou, foi, voltou. É interessante, quando ele faz isso aqui, eu já falei isso aqui várias vezes, pessoal. É interessante eu já entrar assim que dá os start, quando ele faz esse padrãozinho aqui, ó, ele já formou uma tendência de baixo. Por mais que seja um pullback. O que vocês acham? O que é interessante a gente aguardar? A reversão. Exato. Então coloque isso aí, pô, se você puder anotar, alguma coisa assim. Sempre que dá um topo duplo, se você tá querendo comprar e tudo, deixa ele vir e romper a máxima novamente. Se não, espera ele chegar nas regiões que anteriormente teve interesse comprador na mínima. A mesma coisa vice-versa, tá? Se der um fundo duplo, por exemplo aqui, ele veio para romper o fundo, eu quero vender, aí eu vou vender aqui no meio do caminho, cara, o mercado ele vai te sacanear, entendeu? Porque é meio de gráfico. É como se ele tivesse consolidado, ó. Você tá operando no meio da consolidação, entende? Seria isso, ó. Ó, ele tá consolidado, ele vai vir na mínima, né? Aí você vai e opera bem no meio dela, ó. Com stop dentro da zona ainda. Eu sei que é difícil, velho, você pegar esses detalhes aqui. Mas com o tempo você vai ajustando isso. Sempre que você vê isso aqui acontecendo, ó. Isso aqui é como se fosse uma armadilha, pô. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele não conseguiu romper. Ele não conseguiu romper, a força troca de mão, entende? Não conseguiu romper, ó. Tentou, mudou de lado, ó. Vai vir aqui de novo. Se não conseguir romper aqui, aí é que tá. De novo, a mesma história. Se ele chegar bem aqui, der um falso movimento do topo, o que você acha que vai fazer? Ó. É o mesmo cenário, a mesma situação. Aí ele vem bem aqui, ó. Começa a cair forte aqui. Aí chega bem aqui, dá um start, faz assim, tu já entra. Ele tá bem no meio. Ele deu falso no meio do topo. Provavelmente ele tá vindo bem aqui, ó. Aí ele vem, sinaliza aqui os starts. É armadilha, pô. É armadilha. Pegar a liquidez, pessoal. Estopar mesmo. Aí chega na região mesmo que tem interesse, ele desenvolve. Então você presta atenção nisso, pô. A maioria dos rompimentos são falsos. E quando acontecem esses rompimentos falsos, ele tende a voltar na outra extremidade do gráfico. Perfeito? Mais alguma dúvida? Sim. Pode falar. Em função disso que você falou aí, no dia 30 de dezembro, eu Caraca, tu postei lá operou no esse grupo. dia. Aí Caraca, foi uma velho. confusão. Eu e Gerson, a gente chegou a trocar algumas ideias, Dia mas eu 30? ainda não fiquei convencido. Isso, dia Dia 30. 30, Eu não fiquei calma aí. convencido ainda da. Dia 30. Dia 30. Aqui. Por volta de 12h31. 12. 31. Ele tá numa tendência clara de alta, certo? Perfeito. E aí ele faz um topo duplo e começa a fazer um movimento de pullback, Show. tá? Aí ele chega aqui por volta de 12h31. Isso. Aí, ó, se você for marcar aí, ele tá vindo. Isso. Então, a minha leitura ele iniciou, por como ele rompeu esse fundo,
Então eu pensei, ele está fazendo um pullback. Eu só posso pensar em comprar quando ele acabar o pullback. Perfeito. E aí ele deu uma oportunidade de compra que Gerson estava conversando comigo, e ele disse, não, cara, você pensou errado, você poderia ter comprado aí por volta de 12,31. Só que na minha cabeça eu não poderia pensar em compra aí, porque ele estava fazendo um pullback de baixo. Aí, Gerson estava tentando argumentar para mim que aí esse fundinho duplo aí ele já poderia ter comprado. Né? Onde é Então que eu tá? fiquei. Não, isso aí, ó. Para mim, o movimento da macro é de alta, não tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Aí ele vai, rompe topo, volta, sobe e aí começa o pullback. Aí ele vem nesse pullback, beleza. Aí se está em pullback, eu não posso pensar em comprar ainda enquanto ele não terminar. Perfeito. Só que o que ele fez? Ele fez esse movimento, ele rompeu o fundo dessa média que ele está fazendo. Aí você marcou a LTB, perfeito. Aí ele vem. Quando ele rompe a linha, ele já vai embora. Ele não fez um OCOI, né, que é o que eu estava imaginando, era a minha expectativa. Ele não fez, ele já subiu e foi embora. Perfeito. E aí ele ficou subindo nessa micro aí, foi subindo, subindo, subindo. Rompeu o topo de referência, que é essa linha que você marcou aí, beleza? E aí, na minha cabeça, eu só poderia pensar em comprar aí por volta das 2 e... Quando ele fez esse OCOI. Isso, aí, exatamente, isso. Então, eu só poderia pensar em comprar aí. Só que aí, beleza. Para eu pensar uma compra confirmada. Lá embaixo, às 12h20, alguma coisa, 12h31, eu não poderia pensar em uma compra. E aí eu fiquei na dúvida, porque Jess, não, rapaz, ele já foi o fim do pullback aí, aqui embaixo, 12h31. Né? E aí eu fiquei perdido, assim, não, essa dúvida aqui eu não posso deixar passar, vou ter que ver com o Vinícius. Eu poderia ter comprado aqui embaixo, ou eu só poderia ter comprado nesse Socoi lá em cima? Aqui eu não faria esse trade aqui, porque é muito arriscado. Ó, você pensar em fazer aqui esse trade aqui, ó, eu pensaria a mesma coisa que você... Ó, a partir desse movimento aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui, ele rompeu a linha. Esses aqui ainda não tinham rompido, ó. Ou seja, para eu pensar nesse fundo mais alto aqui, ainda não era a hora. Eu ficaria de fora. Eu não pensaria em fazer esse primeiro trade. Para mim, estaria muito arriscado, tá? A partir do momento que ele rompe aqui, esse movimento aqui, aí eu começo a pensar o quê? A mesma coisa que você pensou, mano. Que é o quê? Fundo mais alto, né? Se ele volta por aqui assim, ó, pra mim ficaria perfeito. Ó, Deus start, aí se ele volta assim, ó, você marca uma linha contrária. Não é essa linha aqui que você opera contra. Tipo, rompeu ela, eu vou entrar comprado aqui. É esse tipo de linha aqui, ó. É totalmente diferente mesmo. Então, eu não faria esse trade. Pra mim, não estaria na hora, tá? Bem arriscado mesmo. Ele poderia ainda continuar o pullback aqui, ó. Nesse outro cenário aqui, então, ou seja, mano, não faria. Pra mim, não tinha acabado o pullback ainda. Ele tava começando a sinalizar a partir daqui, ó. E aqui já tinha até passado isso aqui. Rompeu a linha, poderia voltar e deixar o fundo mais alto. Aí, quando ele rompe aqui, ele já andou em torno de 800 pontos, que eu vi aqui agora. Aqui, nessa região, tá interessante de operar? E me responde na sinceridade. Não, porque aí é a região de zona de venda. Não tá legal, não tá? Tá feio, não zona tá? de venda. Não tá esquisito? É esse Mas tipo de... seguindo essa tendênciazinha aí, ele está subindo. E se eu for pensar no alinhamento com a macro, seria aquela volta do rompimento da LTB. E aí eu poderia pensar, né, em comprar. Só que aí quando ele chega no topo, ele já fraqueja e não evolui. Perfeito. Ó, mano, mas é aí que tá. Tá bonito esse movimento aí? Por mais que você vê ali a reversão e tudo, é isso que você tem que pegar. Já perdi toda a movimentação. Ele deu toda a movimentação aí, já subiu 800 pontos. Ó, dá pra fazer, pô. Tá perfeito, tá correto sua análise aqui assim, ó. Só que o que eu quero que você pegue é isso, pô. Filtrar isso, ó. Não tá esquisito isso aqui? Tá meio esquisito, tá meio estranho, pô. Tá bem estranho, assim, pelo menos na minha visão.
Não o movimento, não o desenho em si, assim, ó. Mas onde está acontecendo, depois dessa subida aqui, sabe? Eu não faria, mano. Eu ficaria de fora nesse tipo de cenário aí, velho. Não tá legal, velho. Não tá. Olha depois, olha como é que ele fica depois, velho. De lado, ó. Aqui, ó. Máxima e a mínima. Isso aqui é lateralização, pô. Se for operar aqui, é pra quem faz o que vocês conhecem como scalper. Tá? Operar um movimento menor. Só que se você quer um movimento maior, esse aqui deve estar dando ponto pra caramba, né? Nem vi aqui a quantidade de pontos. Mas se você quer operar um movimento mais claro, não é esse tipo de movimento que você vai seguir, pô. É um movimento médio. O movimento médio é esse aí, ó. Esse assim, ó. Aqui, voltou. Subiu. O movimento médio, pessoal, tem em torno de 500, 600 pontos. 400 pontos ali. Entende? Aí você vem aqui, ó. Analisa aqui. Tamanho desse pullback. Qual é o tamanho desse pullback? 100 e poucos pontos. O alvo. 300 pontos. Esse aqui é um movimento um pouquinho menor. O movimento médio é ele completo, ó. Tá vendo? É esse movimento que você opera. Perfeito. Só que aqui, esse cenário aqui em si, ó, não, pra mim não tava interessante, não tava bonito, velho. Esse cenário aqui, ó. Mas o movimento que você tava tentando pegar, ele tá correto, tá? É o movimento médio. É isso aqui, ó. Você opera. Só que era interessante se ele tivesse feito assim, ó. Subindo no movimento médio. Olha como é que ele subiu, velho. Isso aqui é micro movimento. Isso aqui confunde. Isso aqui confunde a maioria dos traders. Por quê? Porque o cara vai estar analisando aqui, ó, rompeu o fundo, o mercado tá vendido. Às vezes é só um pullback para ele voltar a subir, igual aconteceu. Aí vai ficar tentando procurar a linha de tendência, top fundo aqui, ó. Aí o cara vai se lascar todinho. Por quê? Porque ele não tá seguindo o preço da maneira correta. Tá procurando trade, entende? Isso é procurar trade. Tá feio. Não tá claro, não tá cristalino. É só não fazer nada, velho. Se você ficar forçando o negócio, é igual eu falei lá de surfar a marola. Você não vai estar surfando a onda, você vai estar surfando a marolinha. Que não é o interesse. Você fazer 1, 2 trades ali que vai dar muitos pontos. Não é na marolinha. Perfeito. Eu só tenho mais uma para encerrar aqui. Foi no dia 16 de dezembro. 16. Às 2h13. A gente já tinha comentado isso, só que a dúvida é no mesmo ponto, mas a pergunta é outra. Olha, veja bem, ele fez um movimento de baixa, rompeu o fundo, e aí começa um pullback, isso, rompeu esse fundo, beleza? E aí ele começa um movimento de pullback. Isso, esse fundo aí ele vai fazendo um pullback aí na médiazinha, na micro, né? Ele vai subindo, beleza. E aí eu tracei uma LTB e imaginei o terceiro toque da linha nesse ponto aí que ele fez essa reversão. Veja, se você marcar essa subidinha aí, isso, olha só, essa linha que nós temos subindo, essa LTA, eu tenho já um movimento de tendência de alta, concorda? Sim. Eu posso afirmar que eu tenho uma tendência já formada de alta, que é a força do movimento do momento, confere? Perfeito. Beleza. Agora, na hora que eu for analisar, eu sei que essa é uma operação de venda, você já comentou em outra live, já tirou essa dúvida, mas a minha pergunta é, eu tenho ao mesmo tempo, simultaneamente, eu tenho essa tendência do momento de alta, e eu tenho o movimento, a média de baixa. E aí, essa operação de venda, ela é contra a tendência ou a favor da tendência? O que me diz isso? A tua direita do mouse, a direita do mouse tem uma venda. Essa é uma venda de risco. Não, à esquerda, aqui, ó. Isso, bem aí, pronto, aí. No terceiro toque da linha, essa é uma região importante. Perfeito. Beleza. Ele fez uma reversão nesse movimento aí eufórico. E você já tinha comentado isso aí em outra live. A questão não é essa. A pergunta é, essa venda, ela é a favor da tendência ou ela é contra a tendência? Quando eu digo assim, é uma venda ou uma compra a favor da tendência ou contra a tendência,
eu tenho que olhar o movimento no momento, eu tenho que olhar o movimento médio, ou tenho que olhar... Tem que olhar os dois, pô. O que é que vai me dizer que é contra ou a favor? Porque eu tô vendo duas tendências. A Perfeito. média e a micro aí, a micro do momento. Qual a força do momento? É subindo. Se você vender, você tá indo contra o quê? Contra a força. Contra a tendência, né? Se você quer operar a favor da tendência maior, olha só, tem duas tendências, pô. É isso aí, ó. Isso. Tem duas tendências, ó. A maior de baixa, certo? Certo. Se eu quero operar a favor da tendência de baixa, eu tenho que esperar uma outra tendência. Tem outra tendência, né? A maior, que é de alta, ou menor. Que no momento estava o quê? Em pullback. E um pullback seria o quê? Uma tendênciazinha de alta, não é? Isso. Quando que eu opero a favor da tendência de baixa, então? Quando o alinhamento das duas. Quando ele reverter, ou pelo menos mostrar sinais de reversão nessa aqui. Se eu vim aqui já meter uma venda aqui de cara, eu estou operando a favor da tendência ou contra a tendência? Contra a força, é isso que importa. Não é o nomezinho de tendência, é a força. O que você acha? Aí tô vendo operando contra. Perfeito. Então você vai analisar os dois em conjunto. Qual movimento você quer operar? Você tem que decidir, pô. Se é esse, tendência de baixa, ou se é esse, pullback, tendênciazinha de alta. Ah, eu quero operar a favor do movimento maior, tendência de baixa. Então não é aqui no momento, velho. Ah, não, eu quero operar a favor do movimento de alta do momento. Então você está operando comprado a favor desse movimento aqui. Até que me mostre o contrário. É só você aprender a analisar os dois e decidir qual que você está seguindo, pô. Aí você vai saber se está indo contra ou a favor. Se nesse momento aqui, ó, eu vender aqui, eu estou indo contra a força do preço. Contra a tendência do momento. Se eu quero pegar a favor do movimento maior, eu tenho que esperar a reversão. Por exemplo, ó, igual aqui, rompeu a linha, posso operar a favor da tendência maior. Tudo é a questão de qual tendência você está seguindo, qual força você está seguindo. Se eu não quero seguir a favor da força compradora, eu tenho que esperar ela me mostrar. Ele tem que mudar de mão, entende? Senão você tá procurando o topo. Ele poderia muito bem aqui, ó, quebrou a linha, rompeu um pouquinho a linha. Fazer assim e logo em seguida vir caindo. Se você vende aqui e toma stop aqui, você vai tomar esse stop por causa disso. Porque você não está seguindo o preço da maneira correta. Você está vendo aqui, beleza, é tendência de baixa. Até aí tudo bem, ó. Topo. Calma aí, acho que tem alguém com o microfone aberto aqui, galera. Deixa eu mutar aqui, calma aí. Ó. Topo mais baixo, fundo mais baixo. Perfeito. Tendência de baixo. Só que aí o momento. O pullback. Enquanto não acabar o pullback, existe um pullback que a gente chama no Illustrator desde o início aí, que é o pullback infinito, né? Aquele pullback nunca acaba, que é assim, ó. Ué, Vinícius, mas, pô, rompeu o fundo aqui, era venda, o mercado estava vendido, como é que ele voltou a subir? É porque você ainda não entendeu como que analisa o gráfico, que são as duas tendências juntas. Vamos colocar aí 3, né? Porque tem a dos candles também, que são os starts. Mas que você vai analisar na maior parte do tempo, são essas duas aí. Movimento um pouquinho maior junto com o movimento do momento. Você vai seguir sempre preço pelo movimento do momento, que é onde está a força do preço. Se o movimento do momento é onde está a força do preço, e o mercado está rompendo as máximas aqui, tu vem e me vende aqui do nada, você está indo a favor da tendência, a favor da força ou contra a tendência? Contra a força. Responde isso. O que você acha? Contra. Dá para fazer? Dá, não dá? Porque é um trade de expectativa. Pela LTB, ali é uma região onde o mercado vai segurar. Só que se você for seguir essa lógica, se você quiser pegar a favor da onda, a favor da força, surfar a onda, você vai ter que aplicar isso aí. Se eu tô seguindo esse outro aqui, eu tô vendo que o mercado... Oh, caralho. Opa. Ó, se eu tô vendo que o mercado tá vendido, aqui, e eu quero operar vendido, esse não é o momento. Você pode arriscar se você quiser fazer trades de expectativa, bem mais arriscado. Mas, porque tá por causa da região, né? A amplitude também deve ter batido. Mas,
Não é o momento ainda, entende? Você tem que esperar sinais de troca de força, entende? Que são sinais de reversão, quebra de linha, topo duplo, o próprio fim do pullback, né? Que é quando rompe aqui o fundo. Ó. Quando rompe o fundo, você pode ver que ele despenca. Ó. Foi aqui que ele confirmou. O final do pullback, a continuação do movimento de baixo. Mudou O desafio é esperar ele romper esse fundo e fazer esse movimento ali, né? Pô, matou a charada. Qual é a maior dificuldade na nossa função aqui, como trader, que eu falei no início da live? Qual é? Esperar. Não fazer nada, não é? Não procurar trade. O que a maioria faz, velho? E a maioria sempre perde dinheiro. Você tem que pensar como o 1%. O 1%, ele é paciente. Ele não procura trade. Ele apenas segue o preço, segue o fluxo, pô. Num rio, você vai tomar um banho de rio, numa cachoeira ali, numa correnteza forte ali. Você vai contra o rio, pô. Não tem nem lógica, não tem nem como, né? Se ele vai te arrastar. Vinícius. Oi? Desculpa atrapalhar. Só que aí, nesse caso aí, especificamente, ficou algo parecido com o trade de hoje. Veja, eu estou querendo operar vendido, porque a tendência do dia aí tá de baixa, ok. Aí eu tenho que esperar ele romper o fundo para eu ter a certeza que ele sinalizou que vai cair. Ok. Sim, aí eu fico esperando esse tempo todinho, de 1h47 mais ou menos, né? De 1h50 por aí, até ele vir nesse fundo aí, romper o fundo do pullback. Deu 5 horas da tarde. Até esse momento aí. Só que quando ele faz esse movimento, tudo bem, ele andou, ok, mas ele já tinha andado esse tempo. Se você for medir daí até o topo, ele já andou muitos pontos. Então, seria algo similar. Eu não iria vender, pensar em, já andou muito, já está perto do fundo. Pensamento errado, mano. Pensamento errado. Nunca andou demais, nunca subiu demais, nunca caiu demais. Se você pensar dessa forma, você vai pensar como a grande maioria que perde. Por quê? Beleza. E qual a diferença desse cenário para o de hoje? Ó, mano, vou te explicar aqui o porquê que você vai se ferrar pensando dessa forma. Porque você vai pensar assim, ó, já caiu demais. Tá barato. Cara, por que tá barato? Não tá barato, galera. Ninguém quer nem comprar, uma porcaria, entendeu? Você vai... É isso, tá todo mundo desovando, quer vender. Aí, não, o pensamento do perdedor é o quê? Tá barato. Vou comprar. Não é esse contexto que eu falo quando que o mercado é de fato um mercado. Você tem que comprar barato e vender caro. Não é assim, velho. É numa tendência de alta, por exemplo. Tá numa tendência de alta. Quando ele faz o pullback, tá barato. Vou comprar barato, no melhor ponto. Tá subindo, eu não vou vender porque tá caro, né? Não vou vender. Subindo, pô. Agora tá caindo aqui, ó. Não tá barato, galera. Ninguém quer comprar essa merda, por isso tá todo mundo vendendo. O povo quer vender, não quer comprar. Só que o que a grande maioria pensa? Tá barato, vou comprar. Vai virar liquidez para quem tá vendendo. Aí o preço vem caindo aqui. Então você tem que seguir o preço. Se você estava esperando o mercado ele desenrolar, aí você tem que colocar um tempo também que você vai operar, tá? Senão você vai cansar sua mente aí. Aí, por exemplo, eu vou operar até 2 horas da tarde. Deu 2 horas da tarde, não mostrou nada. Olha só. Eu quero que vocês respondam isso aí. Eu estou olhando aqui o gráfico de 9 horas até 2 horas da tarde, que é a hora que eu vou operar. Eu analisei o mercado, tentei pegar a oportunidade, não consegui pegar a oportunidade. Eu trabalhei ou não nesse dia? Me responde aí. Trabalhou. Só que você só não conseguiu pegar a oportunidade, pô. Entende? Trabalhou. As pessoas não entendem isso. O Wilson aí falando. É o Anderson. E aí, antes? Ô, Vinícius, beleza? Eu acho que a dúvida dele era até uma dúvida que eu tinha. Na verdade, não é uma dúvida, que eu já tenho consciência disso. Mas são 2 movimentos, né? O macro e o micro, né? Exato. Ele tem que ver qual que ele vai operar. Tipo, pela macro, você tem a certeza que ele tá voltando, fazendo pullback. Uhum. Então, ele tá fazendo pullback, né? Ele pode ir pela micro, né? E essa questão aí que ele falou, que é uma questão que pega muito pra mim, que é a impaciência, né? Exato.
você operar um movimento médio, você tem que esperar. E Isso. muitas vezes é difícil esperar, né? Então eu tô nessa fase. Tipo, a esperar, eu tenho um horário tipo, estipulado para me operar, das 10 a meio-dia. E se eu não for profissional, né? Inclusive, infelizmente, é a realidade, né? Eu tenho me sabotado por causa justamente disso. Antes, É não querer esperar, entendeu? nos Então tem que 90, esperar, não tem jeito. nos 90 minutos do futebol aí, nos dois tempos, se acabar o tempo, você consegue meter algum gol ainda? Ou já era? Acabou, só na próxima partida? Não. Aqui é a mesma Mas a coisa, mano. questão pra mim, e eu acho que pro amigo também deve ser essa, que é a questão do tempo. Tipo assim, porque se você parar pra pensar, fazer um. No final do dia, né, você pegar e olhar, não são muitas oportunidades que tem, são poucas. Perfeito. Né? 3 no máximo aí. E Perfeito. muitas vezes, se você quiser antecipar, você vai, né? Que acontece comigo. Eu quero antecipar, eu quero, tipo, abrir o gráfico e falar, não, eu vou operar em qualquer lugar. Você tá E procurando não é. trade. Ou eu não cheguei nesse estágio, né? É. Difícil, né? Eu não cheguei nesse estágio. É porque tu. Né? É porque nesse período aí, pô, é que tu ainda é o Indiana Jones. Sim, Em busca do trade perdido, igual a gente fala. Né? Porque assim, exato. a gente tá procurando uma coisa que não é pra procurar, velho. Por isso que eu faço algumas analogias aqui, que eu falei lá do surfista. Um surfista profissional, ele não vai procurar a onda, pô. A onda vai vir. No mercado, o mercado ele é feito de ondas. Nós só surfamos essa onda de uma maneira diferente, né? Sim. Mas a Eu gente tem que acredito que, guardar ela. eu Pra falar. acredito que todos que estão aí passam pelo mesmo problema. A gente quer antecipar a parada, a gente quer viver do mercado, né? Mas às vezes essa ansiedade acaba atrapalhando a gente, né? Eu Exato. vou, esse ano aqui eu entrei, espero continuar com essa mentalidade, mas eu não vou operar na conta real, vou operar na conta demo, vou acompanhar as lives, vou pegar o livro, vou focar, porque eu acho que eu preciso disso. É o momento de dar um passo para trás, entendeu? Exato. É, para mim poder ganhar confiança, né? Conseguir na demo, conseguir ter uma consciência na demo para depois eu ir para real. Exato. Anderson, você tá no lugar correto, mano. É isso que eu vou bater na tecla, pô. Por que a grande maioria perde é por causa disso. Porque a Sim, própria mente da pessoa sabota ela. É por sim, isso que você tem que evoluir como pessoa. Na mentalidade, não só na técnica. 80%, 90% dos perdedores ficam focados só na técnica. Eles querem uma receita mágica, né? Eu quero um padrãozinho ali que eu sempre vou ganhar. Aí quando ele perde, ele vai, continua. Ele não entende que, cara, você pode tomar um gol durante a partida. Entende? E sim. você tá ganhando ali a partida, você vai, toma uma reversão e acaba perdendo a partida. Pô, tu vai bater no juiz, vai bater em todo mundo? Não, acontece. Vamos O analisar segredo, qual foi o erro, né? E vamos aprimorar. o segredo aqui tá na consistência. Você pode ser um perdedor consistente. Você já Exato. avançou. Porque se você, tipo assim, eu arrisco perder R$ 50 por dia, um exemplo, né? E você chegou ali e falou, parei. Então, quer Parei. dizer, você tá trabalhando a sua mente. Exato. Parei, pegou. Entendeu? Agora, quando você não tem esse controle, tipo, perdi R$ 50, tá travado aqui. Não, vou destravar. Vou recuperar. Aí você tá Isso. só, é o loop, né? E quando você Então, não passar dessa fase, não vai ter como vencer, né? primeiramente tem que ser disciplinado até na perda. Mano, É, chegou na perda já era. Amanhã é outro dia. Então, às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas é muito difícil. Só que se a gente não fizer, não vai sair disso. Sendo difícil ou não, tem que fazer. exatamente. Antes, sabe qual é o nome do livro lá que eu li, que eu tô lendo lá e eu passei, eu li a parte lá? O nome do livro é Qual? O Melhor Perdedor Vence. É, Ó, exatamente, ó. É o que eu tô falando, né? porque o pensamento normal nunca vence o jogo do trading. Eu concordo 100% com o que o bicho fala no livro. É Por isso quê? mesmo. Porque é um jogo mental. Eu já sabia disso há muitos anos. E só que as pessoas acham que é uma técnica. É só a técnica aqui vai vencer. Véi, é um jogo mental, galera. Isso aqui é sentimental. O mercado, ele é um sentimento do mercado exposto aqui nos candles, no gráfico. Certo? Sim. Ô Vinícius, eu arrisco a dizer pra você que se a pessoa colocar R$ 1.000 na conta e ela estipular, eu vou fazer um trader por dia, um trade. R$ 20 de stop a 40 de gain. Meu, ele não quebra a conta. O É, difícil é ele perder 20 e parar. Isso é o difícil. exato. A pessoa quer recuperar, mano. Se ela tiver isso, uma hora ela vai ganhar 40, outra hora vai perder 20. Ela não vai perder esses R$ 1.000. E ela Ela não vai vai sair conseguir do jogo. estudar com isso. Exatamente, não vai sair do jogo. Agora o difícil é aceitar perder os 20 e parar. É.
Ó, o Wilson falou aqui, ó, não deixei a firma perder, que é quando você não faz o trade que não era pra fazer, não aconteceu nada. Deixa eu ver aqui os outros comentários. Um policial que trabalha todo dia não significa que vai prender todos os dias. Tem aquele que procura problema na rua, mas pode tomar um stop loss na situação porque a ocorrência estava quadrada. O game Perfeito. é quando a ocorrência boa cai no colo e fica tudo redondo. É tipo isso. E quando a gente perde, dá uma tristeza, né? A gente coloca uma dúvida. Ó, Dirley, esse é o pensamento do perdedor. Ele falou aqui. E quando a gente perde, dá uma tristeza, né? A gente coloca em dúvida se sabemos ou não operar. Esse é o modus operandi de 80, 90% dos traders que perde. Por quê? Porque ele deixa o mercado mudar o sentimento que ele tem. Ele gera dúvida no que ele sabe. Sendo que é normal, porra. É normal, é uma partida, porra. Você tá vindo aqui, igual eu falei aqui do futebol. Você vai entrar em campo. Você vai entrar em campo pra vencer, pra ganhar. Pra entrar aqui pra ganhar. Mas não deu certo. Aconteceu algumas coisas e não deu certo. Galera, normal, vida que segue. Olha o que aconteceu. Se prepara e fortalece sua mente. É mental, um jogo Exatamente. mental, velho. Eu vou falar um negócio, compartilhar aqui uma experiência com o pessoal aqui. Esse final de ano aqui não foi fácil, mas porque eu me sabotei, entendeu? Uhum. Eu comecei a operar e essa questão de querer recuperar, eu perdi o que eu tinha. Não era muito, mas era o que eu tinha ali para estudar, né? A questão não é dinheiro. Eu tenho dinheiro para pôr no mercado, mas eu falei, a questão não é dinheiro, é a minha mentalidade. Eu tenho que ganhar confiança. E como que eu ganho confiança? Estudando, aplicando e vendo o resultado. Isso. A partir do momento que eu tiver resultado na demo, significa que eu posso avançar aos poucos na conta real. Se você consegue ganhar 100 reais, você vai conseguir ganhar, se você operar com mais, vai ganhar 1.000 reais. Se você perde 100 reais, se você for operar com mais, você vai perder 1.000 reais. Então, Sim. você tem que ter a mentalidade de fato correta, pô. As pessoas, felizmente, não entendem isso, mano. Não entendem. Consistência é isso. É aplicar o correto consistentemente. Tem gente que tem a ilusão que vai dar um estalo aqui na mente, aprendi a técnica, já era. Tô consistente, ninguém mais me tira isso. Galera, isso não existe, não. Você vai ter que manter isso consistentemente. Consistência. Tá? Então, aprender a técnica, a mentalidade e gerenciamento. Seria isso, tá? Ô, pessoal, só pegar um café aqui rapidinho. Turma, alguma dúvida antes de encerrar por hoje? Como é que tá aí? Ó, mercado. Qual é o sentimento do mercado aqui agora? Comprado, tá vendo? Ele tá vindo testar o topo. Se não romper o topo e reverter aqui, ó. Ele tem que romper o topo sem romper esses fundos, né? Assim que funciona? Ele tinha que romper esse fundo sem romper o topo. É a mesma coisa aqui, só inverte ao lado, ó. Se não romper, ele vai voltar aqui. Se não romper aqui, ele volta ali. Se não romper aqui, ele volta aqui. Igual eu falei pra vocês. Se não romper aqui, ele vai voltar bem aqui, ó. E aí, nisso, ele consolidou o mercado, ó. Ele tá lateralizado, só que é um range muito grande que dá pra ser operado tranquilamente, ó. 1.000 pontos, galera. Entende? Então, é de boa. Show? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, nossa primeira live do ano. Eu vou estar focado aí nesse quesito aí, tá? Pra quem tá no Mastermind, a gente vai focar muito na técnica e muito também no mindset, na mentalidade, para todo mundo alinhar isso e conseguir vencer. Igual eu falei pra vocês, pessoal, vocês têm que evoluir como pessoa também. Ler livros, estudar, se estudar. Não só estudar a técnica. Você tem que estudar muito mesmo você mesmo. Como que você pensa, como que você age, o que você sente quando você tá operando, tá? Porque senão você vai se auto-sabotar, igual eu falei pro Dilei. E quando a gente perde, dá uma tristeza, né? Esse é o pensamento do perdedor. Então, já sabendo disso, Dilei, você tem que ser indiferente no ganho e na perda. Beleza? Fazendo isso, você vai apenas aplicar a técnica. Aplicando a técnica com consistência, como se fosse um robô mesmo, ali, entendendo o que o gráfico quer te dizer, você vai conseguir vencer. Tá bom?
Turma, espero que vocês tenham gostado mesmo, no fundo do meu coração. Tamo junto, um abraço. Qualquer dúvida pode estar mandando. Mandem lá os estudos no grupo também, tá, turma? Todos os dias eu vou estar mandando os estudos, as marcações do índice, dólar, lá no nosso grupo do Mastermind. Vou mandar também lá no grupo aberto, pro pessoal, ajudar o pessoal também. E também vou estar mandando os estudos lá na do Prime, lá no grupo, tá, galera? E vamos fazer lives aqui no Discord, tá bom? Do pessoal que já tá comigo lá na do Prime. Pra quem ainda não criou conta lá na Toro, tá dando mole, hein? Esse ano aqui, eu vou estar olhando lá. Pra quem já tem conta na Toro e nunca fez trade nenhum, pode estar ganhando o livro também, tá, galera? Que aí a conta ainda não tá ativa. Quando fizer o primeiro trade na conta real, vai ser ativa. Só que se você criou a conta em 2020 e já fez um trade, infelizmente não tem como. Tá bom? Tamo junto, galera. Um abraço, fique com Deus, até mais. Falou!